Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário e a gente vai continuar meditando no Salmo 18. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 18, do verso 4 até o verso 19 hoje. Está escrito assim: Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante sua face. Então, a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Até aqui, até o verso 19, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom em todo tempo, Tu és o nosso Deus santo, perfeito, amável, justo, longânimo, verdadeiro. Tu és santo, Tu és maravilhoso, não há outro como o Senhor, só Tu és o Deus verdadeiro. Pai, eu Te agradeço pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, Te agradeço por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor faz esse bem para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pelo Teu cuidado conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu peço perdoa os nossos pecados, porque nós erramos e falhamos, nós nos inclinamos para as coisas da carne, nós caímos em tentação, tantas e tantas vezes nós falhamos. Perdoa-nos por isso, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre do mal, que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas, que nada nos falte hoje, pelo contrário, que sobre, Senhor, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Renova o ânimo daqueles que estão desanimados, renova as forças daqueles que se sentem enfraquecidos, traz cura para aqueles que precisam de cura, alívio para aqueles que precisam de alívio, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus, alinha-nos com a Tua vontade, que nós possamos cumprir o Teu propósito, que nós possamos atender ao chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu peço, Senhor, que a Tua bênção e a Tua proteção estejam sobre nós, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Boa! Então, antes da gente continuar esse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, é só você rolar a página, vai ter um banner para você comprar o livro. Legal, lemos aqui dos versos 4 a 19, um salmo mais longo dessa vez, com 50 versículos. E nessa parte do salmo, da música de Davi, Davi está agradecendo ao Senhor pelo livramento. Ele começa dizendo a situação onde ele estava, né? Ele diz: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam, usando sempre aqui uma linguagem muito figurada, né?
Ele não está descrevendo a realidade como ela é, ele está usando palavras que são, como eu disse, figuras de linguagem, né? Não foi tudo exatamente assim. É uma música, galera, é uma poesia, né? Então ele usa esses artifícios aí linguísticos. E depois ele continua, ele fala assim, olha, no versículo 6, eu invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e ele me ouviu. E daí então ele começa a descrever a ação de Deus. E ele usa uns termos muito interessantes, ele diz, a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes se moveram, do seu nariz subiu fumaça, ele montou num querubim e voou. Daí ele continua dizendo aqui, né, no verso 13, o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. As coisas não aconteceram assim, né? Mas essa é a maneira como Davi está descrevendo no seu salmo, na sua música, como ele viu a ação de Deus. Importante isso, né? Como eu disse, Deus não fez exatamente dessa forma. Deus não subiu num querubim e saiu voando no querubim aí para salvar Davi. Mas essa foi a forma dele contar da ação de Deus e de como a ação de Deus foi maravilhosa. E isso, galera, eu creio que é algo importante pra gente, né? A gente primeiro precisa reconhecer quão bom Deus tem sido conosco e tudo que Ele tem feito por nós, como Ele tem nos livrado do mal, como Ele tem nos ajudado. E então nós devemos falar sobre isso realmente com uma admiração muito grande, assim como Davi fez aqui. Davi estava descrevendo a ação de Deus, admirando essa ação de Deus. E creio que isso nós devemos fazer também. Eu tenho, por exemplo, um amigo que sofreu um acidente, mais ou menos um mês atrás, 3 semanas, um mês atrás. Acidente grave, um acidente bem grave. E ele sobreviveu, na minha opinião, por um milagre. Fui visitá-lo depois no hospital e ele já estava bem, já estava falando. E foi realmente, galera, um acidente grave como poucos que eu vi na minha vida. E já vi alguns, né? Já não sou mais tão novinho assim, já vi alguns. E ele sobreviveu. Milagre de Deus na vida dele. E eu creio que ao contar isso, nós devemos contar sobre como Deus foi bondoso com ele. Como Deus moveu todas as coisas para que ele tivesse um atendimento rápido. E a velocidade do atendimento que ele teve foi um diferencial. Mas não deixou de ser um milagre de Deus. Deus movimentou toda a situação para que naquele momento daquele acidente ele estivesse no lugar certo, muito próximo de um hospital, com uma equipe preparada para dar os primeiros atendimentos, tanto no local onde ele se acidentou, quanto no hospital que estava, sei lá, coisa de 30 metros de onde ele se acidentou. E ele conseguiu uma equipe de cirurgia que fez uma cirurgia muito boa. Deus moveu ali a mão daqueles homens, daquelas mulheres, para que ele pudesse fazer uma cirurgia que fosse de sucesso, e uma semana depois ele já estava de uma maneira tão bem que é até difícil de eu explicar. Sem entrar em detalhes, é difícil de eu explicar. Mas como Deus foi cuidando de cada detalhe do momento onde ele se acidentou até a recuperação dele. Como Deus moveu as pessoas em oração, como Deus uniu as igrejas em oração, igrejas de diferentes lugares, diferentes cidades, se unindo para orar por ele. Centenas, talvez milhares de pessoas orando por ele. Interessante, né? Como Deus movimentou todas as coisas. Uma pessoa que não leu esse salmo pode considerar que foi tudo normal, né? Ele deu sorte de estar muito perto do hospital, de ter uma equipe preparada. Deu sorte de ser um hospital que não é um hospital ruim. Deu sorte. Eu digo que Deus agiu a cada momento de uma maneira maravilhosa, de maneira que ele pudesse se recuperar de um acidente que poucas pessoas se recuperariam. Então, o que eu aprendo aqui com essa parte desse Salmo de Davi é que nós devemos admirar o Senhor por aquilo que ele faz e admirá-lo profundamente, porque Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas e nós precisamos aprender a reconhecer. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.